Seja bem-vindo ao Jornal Regional. 9 milhões de euros foi quanto Portugal recebeu da União Europeia, montante que ajudou ao desenvolvimento do país. Nos últimos 25 anos, Portugal recebeu mais de 9 milhões de euros por dia provenientes de fundos comunitários. Um total de 80,9 milhões de euros entre 1986 e 2011, utilizados sobretudo na construção de estradas, linhas férreas, universidades, hospitais, escolas e formação profissional. Estas implementações mudaram as feições do nosso país. No entanto, não nos aproximaram do nível dos restantes países europeus. Portugal foi considerado um país de assimetrias sociais, regionais, centros urbanos e rurais, por não ter trazido os requerentes benefícios marcantes para o país. Apesar da ajuda de 80,9 milhões de euros proveniente de Bruxelas entre 1986 e 2011. Entre 1989 e 1993, houve uma notante crescente na adesão aos cursos profissionais, após o propício investimento de 26 milhões de euros para a formação profissional. 1 milhão de portugueses aderiu a este sistema de ensino. Estas conclusões derivam de um estudo realizado pelo antigo Ministro da Economia, Augusto Mateus, para a Fundação Manuel António dos Santos. É ainda presumido que este montante poderá atingir os 96,7 mil milhões de euros até ao final de 2013, altura em que irá terminar o CREN. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. A Faculdade de Economia do Porto faz esta quinta-feira 60 anos e pode gabar-se dos números surpreendentes. A Faculdade Portuense revela que 90% dos alunos iniciam a sua vida laboral nos primeiros 6 meses após terem terminado o curso. O diretor da FEP diz que a instituição tem 2 aspectos a seu favor: os melhores alunos e os melhores professores e investigadores. Além das licenciaturas, os mestrados também não encontram grandes dificuldades em arranjar emprego. Os dados referentes ao ano de 2012 revelam ainda que cerca de metade dos estudantes ficaram empregados antes de terminarem o curso. O candidato do PSD à Câmara do Porto, Luís Filipe Menezes, afirmou ontem que a cidade tem que ter direito a uma fatia substancial do quadro de referência estratégica nacional referente a fundos comunitários. Menezes alegou que o Porto tem que ser capaz de exigir ao CREN aquilo a que tem direito, referindo ainda que 1.000 milhões de euros é uma quantia curta em reabilitação urbana. O candidato social-democrata lembrou ainda que o país vai ter acesso a cerca de 20 mil milhões de euros, fruto do quadro de referência estratégica nacional em 2014-2020. Foi assinado um protocolo com várias autarquias e empresas para o projeto que promete ser o primeiro grande passo para despoluir o Rio Tinto. Esta é a primeira vez que se juntam todos os elementos interessados neste projeto. O protocolo visa eliminar todas as fontes de poluição da cidade e ainda a monitorização da qualidade da água, que posteriormente irá determinar o tipo de obras necessárias a desenvolver. Numa primeira fase, a Lipor irá fazer um investimento de 5 mil euros, valor que o administrador revela ser relativamente reduzido para um trabalho de futuro. Rio Tinto terá já sido alvo de várias tentativas de despoluição, não tendo nenhuma delas sido possível. A 1 de junho, o Porto recebe mais uma edição do All People. O tema deste ano é a música e o evento convida toda a gente para uma exposição artística produzida pelos próprios participantes. O objetivo é chegar ao local marcado com algo que queiram mostrar ao mundo. Depois, é só reinterpretar uma música ou criar algo relacionado e colar na parede, seja através de ilustração, fotografia, texto, pintura ou colagem. A organização pretende fazer com que todos exponham a ligação que os une à música e o que ela representa para cada um deles. O Governo estabeleceu que as licenciaturas com procura reduzida no ano passado não poderão continuar abertas, ainda que as vagas possam ser canalizadas para outras formações com maior número de interessados.
Está dado o primeiro passo para o encerramento de cursos com menos de 10 alunos inscritos. O Ministério da Educação e Ciência enviou ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e ao Conselho Coordenador dos Institutos Superior Politécnicos um despacho que proíbe a abertura de novas vagas em cursos com procura reduzida no ano passado. Em causa estão 171 licenciaturas em todo o país, a grande maioria das quais oferecidas pelos institutos politécnicos do interior. Apenas 32 licenciaturas das universidades têm menos de 10 alunos e estão condicionadas pela intenção do governo. Ainda assim, as vagas podem ser conduzidas para outras formações similares, com maior número de interessados. Contudo, o governo explica que as universidades vão ter autonomia para reorientar as vagas e que não se trata de encerrar cursos, mas sim de não abrir vagas. 50 anos a ligar o norte e o sul do país. É a função que cumpre a Ponte da Arrábida. Depois de meio século a servir de ligação, a ponte é agora considerada monumento nacional. No seu aniversário de precisamente meio século, a Ponte da Arrábida foi classificada Monumento Nacional pelo Conselho de Ministros. O projeto de Edgar Cardoso foi aprovado em 1955, os trabalhos começaram em 57 e a ponte foi inaugurada em 1963, a 22 de junho. Com um custo de cerca de 240 mil contos, a moeda da altura, a segunda ponte a fazer a ligação entre o Porto e Vila Nova de Gaia, construída com 20 mil toneladas de cimento, estava erguida a segunda travessia rodoviária sobre o Douro, uma ponte que desenvolveu o distrito do Porto para todo o país, já que ela liga o norte e o sul de Portugal. A Ponte da Arrábida une pessoas e cidades há 50 anos, permitindo um olhar sobre todo o Douro, sem qualquer custo. É agora classificada como Monumento Nacional. No número 34 da Rua de Belo Monte, na cidade do Porto, há uma escovaria com 84 anos que ainda resiste ao tempo e à mecanização que este ofício já sofreu. Fazem-se escovas para os mais variados fins, tudo pelas mãos habilidosas das 3 pessoas que trabalham na loja. Na família, há 3 gerações. A escovaria Belo Monte é a mais antiga da cidade do Porto e uma das únicas a fazer escovas de forma manual. Desde 1927, na Rua da Baixa da cidade, com o mesmo nome, tem para oferecer escovas para os mais variados fins. Desde escovas industriais, escovas de fatos, escovas das senhoras pôr pó de arroz, escovas de ouribos, que é para aquelas encastoadas em prata, não sei o que se vê muito ainda a vender nos ouribos. Escobilhões para lavar garrafas, vibrões e essas coisas todas, portanto, escobilhões para limpar chaminés. Os principais clientes são da indústria têxtil. A crise já se sente, mas não muito. Por isso, este ainda é um negócio em que vale a pena apostar. Coiso. Isso mesmo, Coiso é o nome da mais recente escova produzida neste espaço. A ideia foi de um designer que passou na loja e achou que seria oportuno criar uma coisa que terá a utilidade que lhe quiser dar. Pode ser uma escova para a roupa, uma bola anti-stress ou servir até como enfeite da árvore de Natal. A próxima geração a assegurar o negócio terá que mecanizar o serviço, porque já não há ninguém a querer aprender esta arte manual de fazer escovas. Eu espero que um dia o meu filho possa vir a querer continuar com isto, se calhar mais com isto mais mecanizado, se calhar, não é? Não tanto manual, porque depois também as pessoas não querem trabalhar, não querem fazer este tipo de trabalho. Nesta loja, tanto se podem fazer escovas de 2 como de 300 euros. O preço varia conforme o tipo de escova, o tamanho e o material de que é feita. Já agora, sabe de que materiais se pode fazer uma escova? De nylon, de pelo de cavalo, de porco, de texugo ou de marta. Tudo materiais que são difíceis de encontrar no nosso país. Por isso, a maior parte tem que ser importado. Escoveira há 33 anos, a Dona Fátima, colaboradora da escovaria, é uma das únicas no país. E embora não se importasse de ensinar o ofício a alguém, não há quem queira aprender. Foi o meu primeiro emprego mesmo. Vim para aqui com 16 anos. Não querem aprender isto. Ninguém quer aprender isto. Trabalharam aqui uns rapazes, mas
quiseram outra coisa também. Depois de aprender, o trabalho não é difícil e por dia conseguem-se fazer em média 9 a 10 escovas. Nesta loja já trabalharam mais 5 pessoas que, com o decréscimo natural das encomendas, foram sendo dispensadas. Hoje aqui não se trabalha em quantidade, produz-se sim à medida das necessidades que os clientes apresentam e criam-se escovas conforme a finalidade para que venham a ser usadas. Em Gaia, o Jardim do Solar do Conde das Devesas foi reabilitado. O jardim conta com 118 variedades diferentes de cameleiras e representa um investimento de 200 mil euros. As cidades são o maior polo de atração para a humanidade. Concentram em si grande parte da população mundial. Portugal não foge à regra, mas agentes da cidade precisam e cada vez mais do contacto com o mundo rural, com a natureza e com os ambientes bucólicos. Talvez nesta lógica, a Câmara de Gaia esteja empenhada em reabilitar e requalificar espaços verdes no concelho. Desta vez foi o solar do Conde das Devesas, em Santa Marinha, que se vê com uma nova face. Quando visitamos a Quinta pela primeira vez, em agosto do ano passado, com o Sr. Vereador Rui Cardoso, com a vereadora Mercedes, encontramos-la impenetrável, com um imenso silvado e na maior das degradações, muros derrubados, tudo o que era metal roubado, esgotos de atividades vizinhas a correrem a céu aberto, águas subterrâneas desviadas, etc. Houve que desmatar, reconstruir canteiros, muros e lagos, recuperar minas de água, ligar esgotos ao saneamento, fazer pavimentos e recuperar a valiosa vegetação existente. No meio disto, foram-se juntando às camélias já existentes na Quinta mais uma série de variedades, tendo hoje a coleção 118 camélias diferentes, das quais 91 variedades obtidas nos séculos XIX e XX aqui na Porto Gaia. O cultivo de camélias esteve na moda em meados do século XIX, daí que se encontrem em abundância, sobretudo nos solares. A árvore de origens orientais entrou no país pela mão dos descobridores. Trazidas da Ásia pelos nossos primeiros navegadores, as camélias cedo entraram em Portugal, e muito em especial no Entredouro e Minho, que reúne condições de solo e clima excelentes para estas plantas. Talvez em Gaia estejam as mais antigas camélias da Europa. Presumo-se que estão ali naquela quinta em frente do solar do Conde de Campo Belo, presumo-se que são as primeiras camélias que entraram na Europa. O jardim estará aberto à população e assim dará o verde à cidade. Dar uma cidade que tinha um peso, e ainda tem, peso de botão e de urbanidade muito fortes, dar-lhes muitas alternativas do ponto de vista de espaços verdes e de espaços de lazer. Que começa já a ser uma panóplia enorme e até unidades muito grandes, que não é vulgar, é meio urbano. Por agora, se for visitar as árvores centenárias, aproveite o verde do jardim, porque não vai ver camélias de cores quentes e fortes. Essas só florescem no inverno. O motor da República é o mote da mais recente exposição da Alfândega do Porto. Para ver estão as viaturas que serviram os presidentes de Portugal a partir da Primeira República e até aos nossos dias. De objetivos traçados e sonhos alcançados, um projeto desde há 5 anos trabalhado está agora em execução. A Alfândega do Porto recebe em exposição permanente o motor da República, os carros dos presidentes. Esta exposição conta a história em 4 rodas dos anos passados em Portugal, desde a Primeira República à democracia, começando pelos coches e terminando nos veículos dos ex-presidentes. Para além de destacar os coches que correspondem ao período da Primeira República e que são de facto viaturas que hoje não encontramos em circulação, só encontramos praticamente como peça de museu, há viaturas como o Rolls-Royce Phantom 5 que temos aqui ao nosso lado, que também se destaca, que correspondeu ao período do Presidente Américo Tomás e que também se destaca de entre estas viaturas. São viaturas de grande imponência, de grande aparato e em que se privilegiava algum sentido de ostentação, e que é já muito diferente, por exemplo, do sentido de segurança, comodidade e rapidez dos carros correspondentes ao último período e sobretudo os carros mais recentes do período já pós-25 de Abril. Porém, o sentido patrimonial associado a estas viaturas não existia no começo da República, na medida em que, quando os carros deixavam de servir aos presidentes, eram abatidos ou até mesmo vendidos. Os que restam foram recuperados e restaurados.
e contam agora uma parte da democracia portuguesa. De alguns deles conhece ainda o paradeiro, pertencem a coleções particulares ou pertencem a museus, outros já conseguiram ser recuperados pela Presidência da República e foram restaurados para constar nesta exposição, mas não a totalidade. Para manter o mesmo brilho de outrora, os veículos serão conservados por um especialista de automóveis da época que garante a conservação desta exposição até o ano de 2025. Porém, os valores inseridos na nossa República não estão apenas representados através das viaturas, mas também através de objetos utilizados pelos ex-presidentes. Uma boa maneira de conhecer a história daqueles que nos representaram e de dar prestígio à cidade do Porto. Que aqui estão presentes os valores da República e pensamos que nas últimas décadas, durante as últimas décadas, nada aconteceu tão significativo como esta exposição. Acho que é uma magnífica exposição que o Porto merece e que pensamos que deve ser visitada por muita gente. De entre os exemplares expostos, destaque para o Packard Super 8, que esteve em serviço do primeiro Presidente da República durante o Estado Novo, Marechal Oscar Carmona. E como última viatura utilizada para Américo Tomás, um imponente Rolls-Royce Phantom 5, que foi utilizado também para transportar a Rainha Isabel I de Inglaterra em 1985, na sua visita a Portugal. Mas acho que os carros que aqui estão são fantásticos, são emblemáticos e a partir deles já se pode contar a história da República Portuguesa, o que será fantástico, nomeadamente para os alunos das diferentes escolas do país. A história da República em 4 rodas já pode ser visitada na Alfândega do Porto. O diretor da exposição deixa um apelo. Que nós, portuenses, nós nortenhos, temos mais é que neste momento, a partir do momento em que dispomos desta exposição, vir visitá-la. É o convite que nós deixamos chegar a todos os cidadãos. É que venham visitá-la, merece. Vão gostar e vai valer a pena. E passamos agora ao nosso comentário. Comigo hoje tenho António Meira. António Meira, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Começamos com a reforma do IRC. Esta é, de facto, esta reforma, como é que deve ser encarada esta reforma, no seu entender? Eu acho que a reforma do IRC não traz muito mais valia para as empresas, porque o IRC é um imposto residual que as empresas pagam de 3 em 3 meses, os pagamentos por conta e os pagamentos especiais por conta, e no final, e quando se entrega a declaração modelo 22 tem que se pagar, ou se der lugar a pagar, tem que se pagar o restante imposto do IRC. Na minha opinião, o que afeta mais as empresas não é o IRC, mas sim o IVA, embora o IVA seja pago pelo cliente, mas afeta a empresa porque não há consumo, não há movimento, e é a segurança social. São os 2 impostos que agravam mais a tesouraria das empresas. Dificultam mais a tesouraria das empresas e o funcionamento das empresas. A reforma do IRC é mais uma questão psicológica e política do que propriamente económica. Eu também tenho algumas empresas e, portanto, não vejo que essa reforma, a não ser que... Ao analisar esta reforma não vê grandes vantagens? A não ser que o IRC reduza 50%. Portanto, está neste momento em 25%, reduza para 12,5%, aí se calhar provavelmente iria trazer algum benefício para as empresas. Agora, se reduzir 5% ou 3%, ou até não acredito que reduza mais que 5%, e vamos ver quais são as empresas que são atingidas por essa reforma, também. Porque, normalmente, em algumas reformas que nós temos assistido, as empresas com sede em território nacional e que já existem em funcionamento são prejudicadas em detrimento de outras empresas que possam entrar em Portugal, e isto também não está correto, não é? Ou seja, tem diferentes valores para o IRC? Tem diferentes valores para o IRC. Em 2011... Ou até estão isentos de pagar IRC? Em algumas situações podem estar isentas de pagar IRC, depende dos acordos que essas empresas, normalmente são multinacionais, como a Auto Europa, quando chegou cá, ou a Siemens, ou outras empresas do género,
porque se chegar cá uma empresa que não tenha nome no mercado, que não esteja internacionalizada, mas que seja espanhola, provavelmente terá os mesmos problemas que as empresas portuguesas. De qualquer maneira, é sempre uma medida aceitável e bem-vinda, porque tudo o que seja de reduzir impostos é importante para a economia portuguesa. Aliás, o Governo encara a reforma do IRC como fundamental, não só para agilizar o pagamento dos impostos das empresas, como também para atrair investidores estrangeiros. Concorda com este fundamento do Governo, ou com, digamos assim, com este argumento? Em parte, eu tenho que concordar, porque se vamos pagar menos IRC, se as empresas irão pagar menos IRC, tenho que concordar com isso, não posso discordar. Mas continuo a reafirmar, quer dizer, não é o imposto mais problemático para as empresas. Ou seja, não seria por aqui que deveria pegar o Estado? Não é por aí que a economia irá crescer. Não é pela redução do IRC que a economia vai dar um salto. Portanto, de qualquer maneira, reafirmo, é um bom sinal para os empresários, para a economia, vermos que os impostos começam a descer e não a aumentar. Era pior se essa reforma fosse negativa, portanto, e o imposto aumentasse, que é isso que tem acontecido. Agora, reduzir o IRC e aumentar as tributações autónomas, que é aquilo que tem acontecido, há tributações autónomas. Vou dar um exemplo, por exemplo, uma empresa que apresente prejuízo fiscal, há tributações autónomas que triplicam. As tributações autónomas deviam acabar. Em Espanha não há tributações autónomas. Em Espanha deduz o IVA de praticamente todas as despesas que a empresa tem. Eu posso dar dois exemplos: a refeições e combustíveis, nomeadamente os que estão relacionados com viaturas ligeiras. Em Portugal não podemos deduzir o IVA dos combustíveis, nem podemos. E quando a empresa tem combustíveis de viaturas ligeiras, pagam as tais tributações autónomas. Portanto, o que é que vale reduzir o IRC se a empresa, mesmo apresentando prejuízo, tem que pagar tributações autónomas? Eu acho que a reforma, se isso passar também pela reforma do IRC, então já estou muito mais de acordo, porque já reduz a carga fiscal. Há empresas que apresentam prejuízos e provavelmente têm que pagar 30 ou 40 ou 100 mil euros de tributações autónomas. Portanto, na minha opinião, a tributação autónoma é um imposto incorreto e inconstitucional à lei do IRC, de acordo com o Código do IRC. Vamos ver, parece que está a começar mal a reforma, porque já ninguém se entende com a reforma do IRC, mas vamos esperar para ver, não é? Vamos esperar que haja um entendimento. Que haja um entendimento. De qualquer das formas, esta reforma, a verificar-se, também só chegará em 2014. É outro problema que o nosso país tem. Está sempre a falar no futuro. Nós devemos falar no presente. Para que é que queremos uma reforma de IRC que chegue em 2014, se calhar só com efeitos a partir de 2015? Portanto, é o que eu estou a dizer, isto não vai resolver o problema da economia. Muito bem. Fica então aqui esta questão da reforma do IRC, que em termos legais a concretizar só irá entrar em vigor em 2014. O Governo prepara mais incentivos fiscais? É o mesmo problema. O Governo, aliás foi este Governo que retirou, já no final do Governo Sócrates retirou os benefícios fiscais, ou os incentivos fiscais, retirou-os praticamente todos, não só às empresas como os particulares, em sede IRS. No conjunto, os benefícios fiscais ou incentivos fiscais, no conjunto com a reforma do IRC, já pode ajudar as empresas a ser mais um bocadinho competitivas. Mesmo assim, não creio, ajuda, mas não creio que vá... Não é suficiente. Não é suficiente, nem creio que de um ano para o outro, ou quando entrar em vigor, vá fazer com que as empresas deem um pulo na sua atividade também. Deste pacote de incentivos fiscais, no seu entender, qual é aquele que merece maior destaque? Na minha opinião, seria a eliminação das tributações autónomas. Que também tem a ver com o nosso tema anterior, do IRC. A tributação autónoma é o contrário do benefício fiscal.
Portanto, se irá haver benefícios fiscais, na minha opinião, que afeta mais as empresas neste momento, são as tributações autónomas. Porque estão a pagar imposto sobre um custo que a empresa tem. Portanto, não deviam... os custos que a empresa tem. Portanto, há uma perseguição ao contribuinte de há muitos anos, a esta parte. Eu creio que isto tem que mudar. Portanto, esta perseguição ao contribuinte tem que mudar. A perseguição aos impostos também tem que mudar. Enquanto este sistema se mantiver, a economia irá sentir-se sempre atrofiada. Os empresários irão sentir sempre o receio de investir, de se expandir. Porquê? Porque hoje é difícil. Há atividades que não sabemos se amanhã elas saem um decreto-lei a eliminar parte dessa atividade, por exemplo. Mas relativamente aos benefícios fiscais, entendo que devia haver a majoração de criação de postos de trabalho devia ser muito maior. E as tributações autónomas acho que deviam ser completamente eliminadas, não fazem sentido nenhum pagar imposto sobre um custo que a empresa tem. Estes incentivos fiscais servem também para atrair investimento financeiro, para, digamos assim, a nossa economia se tornar mais atrativa lá fora? Todo o conjunto que envolve a redução de impostos ou benefícios fiscais ou incentivos fiscais faz com que possa surgir investimento estrangeiro em Portugal. Não me parece que neste momento quer a reforma do IRC, quer o lançamento ou o relançamento dos incentivos fiscais ou dos benefícios fiscais venha a fazer com que esse investimento também aumente. As empresas, as grandes multinacionais só se instalam em Portugal quando esses benefícios, quando se ultrapassa esses benefícios e há compensações financeiras. Se for só pelos nesses termos... Se for nesses termos, não creio que as empresas venham para cá só por causa disso. Muito bem, passamos agora ao nosso último tema e tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos. Haverá uma análise de novos nomes que serão propostos. Acha que a missão da Caixa Geral de Depósitos, com esta mudança na direção, irá de alguma forma também mudar essa missão? Não, não vai mudar, porque se tivesse que mudar já tinha mudado. Isto aqui só vem demonstrar aquilo que eu penso e que muitos portugueses pensam, que de facto, não vou chamar palhaço a ninguém, mas isto é uma palhaçada. Porquê? Porque quando os políticos falam para o povo, estão sempre uns contra os outros. Internamente eles entendem-se muito bem. Porque, segundo aquilo que eu ouvi hoje, quem vai escolher os novos gestores é o Primeiro-Ministro. E vai escolher gestores do governo Sócrates, do Partido Socialista. Portanto, eu gostava que eles me explicassem como é que isto funciona lá dentro. No tal sistema fechado, isto é mais que um cogumelo, é um cogumelo fechado, ninguém tem acesso, quem devia ter acesso, isso devia ser por concurso público, não devia ser por nomeação, e enquanto este sistema funcionar desta maneira, não há cá a IRCs a baixar, não há benefícios fiscais que venham resolver o problema da economia. Isto, eu também considero isto corrupção. Isto é corrupção. Nós passamos a vida, eu acho que todos os portugueses estão cansados desta situação e, de facto, este governo não trouxe, independentemente da ideologia política, este governo não está a trazer mais-valia nenhuma ao país. E com estes atos ainda vai agravar muito mais a sua imagem e continua o sistema fechado que com este processo não vamos a lado nenhum. Portugal não consegue, temos que funcionar como os países nórdicos. Muito bem. António, terminamos com essas ideias. Obrigado. Voltamos a ver-nos para a semana. Boa tarde. Ficamos agora com o tempo para amanhã. E em todo o país é esperado céu limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera
20 graus de máxima e 9 de mínima. Em Lisboa a máxima será de 23 graus e a mínima de 13, e em Faro a máxima será de 27 graus e a mínima de 16. É tudo por hoje, já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.